Ler hoje em Isaías 55, dos versos 14 até 57. Isaías 57, dos versos 14 até ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o Senhor Deus, não há paz. O tema da minha mensagem nessa noite é a paz que vem do Senhor. E se há algo que hoje nós precisamos é de paz. Se há necessidade no coração do homem é a paz. Não simplesmente da falta de guerra ou da satisfação de uma vida boa, mas a paz que é celestial no espírito e no coração do homem. O contexto dessa passagem é aterrorizador. Porque no capítulo 57 vai falar qual que era a circunstância em que essa mensagem foi dada por Deus ao seu povo. E a situação não era muito boa. No primeiro versículo do capítulo 57 vai falar que o justo perece e não há ninguém que se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados sem que ninguém considere. Ou seja, a injustiça. Aqueles que são bons estão padecendo e ninguém não dá a mínima. Também fala no versículo 11: mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não lembrasses de mim, e nem de mim te importes. Aqui também fala a respeito dos corações dos homens que estão sem o temor de Deus. E quando o homem está sem o temor de Deus, a calamidade reina. Então, por exemplo, na segunda geração depois de Adão, Caim e Abel, a famosa história que Caim matou Abel, não foi isso? E por quê? Por causa da falta do temor de Deus. Isso não é algo simplesmente nesse momento da história em que essa mensagem vem, mas é algo que faz parte de toda a humanidade. No princípio, no meio da história e hoje também. A falta de temor faz com que um homem se sobrepuja ao outro por causa do dinheiro, do poder ou da oportunidade e se fazer valer o seu direito, a sua razão, a sua vontade, o seu querer. E aí que vem os grandes sofrimentos, vem as dores e tudo que nós vimos. E nós precisamos falar dos relacionamentos, das questões infantis, de adolescentes, de casados e dos velhos, por causa da falta do temor de Deus. É nesse momento caótico, no momento da história do povo de Deus, que Deus manda essa mensagem, totalmente contrastante da realidade que o povo estava experimentando, que é exatamente a mesma mensagem para hoje. Porque o coração do homem, desde o princípio, não muda, ele não evolui por causa do conhecimento. O coração do homem é mau e permanecerá mau. E a mensagem de Deus sempre vai vir para contrastar a realidade do homem, trazendo esperança e trazendo o homem de volta para si. Então, se a paz que vem de Deus, como que essa paz vem de Deus? Eu queria meditar com vocês, especialmente no versículo 15. Nós vamos abordar os outros versículos também,
Mas eu queria meditar com vocês o versículo 15, que fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Quem é esse? Esse é o Senhor, esse é o Deus, que manda, Ele habita no alto, no santo lugar, Ele é eterno, e é Ele que está, então, trazendo essa mensagem nessa passagem bíblica e também para nós hoje. Mas eu queria ressaltar que a paz que vem do homem não é uma iniciativa do homem, mas é uma iniciativa de Deus. Tudo começa em Deus, é Ele que vem até o homem. O Evangelho não é algo que você faz para Deus e que você se sente satisfeito daquilo que você faz para Ele. Não, o Evangelho é aquilo que, no meio da incapacidade humana, Deus vem ao seu encontro de uma forma particular. Então, o nosso primeiro olhar, antes de olhar para a situação da injustiça dos homens bons, da perversidade dos homens maus, o nosso olhar tem que voltar para Deus. E o que essa passagem fala? Fala que as características dele, o alto e sublime. O alto se refere à questão de que Deus é exaltado. E por que Ele é exaltado? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Como nós falamos aqui na abertura, que Ele se coloca como exaltado porque Ele é o Criador de tudo. Tudo está nas mãos dEle. Ele criou os céus e a terra, tem todo o poder. Na história do seu povo mostrou o seu poder, abrindo o mar, mandando a nuvem, multiplicando os pães, tirando água da rocha, curando homens, para mostrar que Ele é o Deus Criador e Ele não muda. Ele reina, Ele está assentado sobre toda a sua criação. Ele é Deus. E também fala que Ele é sublime, no sentido que Ele está elevado. Por que Ele está elevado? Porque além de ser o Criador de tudo que nós vemos, e do que somos, e do que existimos, Ele reina sobre toda a sua criação de uma forma perfeita, de uma forma santa, de uma forma justa, porque Ele é Deus, e não há outro Deus. Ele está elevado. Então é como outra parte de Isaías vai falar assim, que todos nós, que Ele tem escrito aqueles que são seus nas palmas das suas mãos. Ele chama por propriedade própria, e Ele se manifesta através do seu povo, na forma como Ele se manifesta com o povo, trazendo a vida àqueles pelo qual Ele chama. Ele é sublime, e a sua característica é que Ele habita na eternidade, porque Deus não é temporal, Ele não está condicionado a fatores humanos. E agora, o que vai acontecer? Será que Deus mudou de ideia? Não, Deus não muda de ideia. Ele é de eternidade a eternidade. Antes da criação do mundo, Ele já viu o fim. Para Ele 1000 anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Ele é eterno. Ele vê todas as coisas e conhece todas as coisas. Conhece e nos sonda o nosso coração. Antes mesmo que a palavra chegue à sua boca, Ele já sabe. Ele é Deus. Então é diante desse Deus que nós nos colocamos nesta noite para ouvir essa mensagem. É Ele que conhece a sua vida nos recônditos da sua alma. Pensamentos que está lá, que você não conta para ninguém. Ele conhece todas as coisas. E é Ele que então, na sua glória, na sua majestade, vem ao nosso encontro. Vem até nós. E aí Ele fala algo que é simplesmente estonteante. Ele fala que no alto e sublime lugar habito, de eternidade a eternidade. Mas Ele fala assim também no versículo: habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Como pode ser isso? Como pode ser que Deus, na sua majestade e glória, na sua santidade, na sua onisciência e onipotência, pode então habitar com um homem? Como pode ser isso? E é isso que eu gostaria de explanar um pouco. Porque Deus, durante a história da humanidade, Ele separa um povo para si, o povo de Israel, e Ele vai manifestando a sua palavra paulatinamente para que o homem compreenda as coisas de Deus. É por isso que Deus faz uma história, para que a gente compreenda a forma como Ele age, e que essa história vai apontar para o ápice, para o clímax da sua manifestação de glória, que é em Cristo Jesus na cruz, no Calvário.
Então, como é que é a primeira forma que Deus manifesta a sua habitação entre os homens? A sua primeira forma de manifestar da sua presença com os homens é através do tabernáculo. Quando Deus chama o povo do Egito, tira ele do Egito, através do Mar Vermelho, logo em seguida Deus dá os mandamentos para Moisés e revela o tabernáculo. E então o tabernáculo é uma tenda que tem uma área exterior com um altar, uma bacia de bronze, e depois uma pequena tenda com duas visões, o santo lugar e o santíssimo. E Deus descia ali, a sua presença estava ali, naquele tabernáculo, que é uma tenda, e aquilo representava a presença de Deus no meio do seu povo. E todo o povo de Israel estava organizado em torno do tabernáculo, porque é em torno da presença de Deus. Porque quando o povo saiu do Egito, Deus vinha, a sua presença vinha numa nuvem, de dia e de noite. De dia como para aplacar o sol, de noite com uma luz para iluminar. Mas depois dos mandamentos ele revela que Moisés haveria de fazer esse tabernáculo porque ele queria estar com o seu povo. O desejo de Deus é estar no meio do seu povo e habitar com o seu povo. A segunda forma, depois, o tabernáculo, com o passar do tempo, passa a ser exatamente um templo físico, onde Salomão, que foi a passagem que lemos, constrói o templo famoso de Salomão, que é nos mesmos moldes do tabernáculo. Um grande ato exterior, com o altar, bacia de bronze para fazer as purificações, os sacrifícios, depois o santo lugar e o santíssimo. Então é criado de uma forma gloriosa, e todo aquele templo que foi criado com ouro e com todo tipo de riqueza, porque aquilo prefigurava alguma coisa ainda maior que haveria de se revelar na vida do homem. O tabernáculo e depois o templo, eles tinham a presença de Deus, porque Deus descia numa forma de nuvem, e a sua presença era tamanha quando foi inaugurado o templo, que ninguém poderia entrar no templo ou ficar de pé. Tamanha era a presença de Deus no templo, porque o desejo de Deus era sim habitar, e é habitar com o seu povo. Mas tudo isso apontava para algo que era muito maior, muito mais glorioso, porque vai falar em João capítulo 1 que o verbo se fez carne e ele tabernaculou, ele tomou forma de homem. Segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A segunda pessoa, Deus Filho, se faz homem e habitou entre nós. E fala, e vimos a sua glória, que era cheio de graça e verdade. Então toda a figura do tabernáculo e do templo é então trazida em Cristo Jesus quando ele se faz homem. E é por isso o nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora imagine você que ele vem como homem, por quê? Para que o homem pudesse conhecer a Deus, para que o homem pudesse ter acesso a Deus, conhecer os pensamentos de Deus, ter a vida de Deus. É por isso que Jesus se faz homem, porque o fato é que todo homem, todo ele está morto em delitos e pecado. Não há homem que possa se apresentar diante de Deus e dizer assim, eu sou bom, olha minhas boas obras, porque todos nós, segundo a palavra de Deus, estamos debaixo da ira, da condenação de Deus. E não há nada que eu possa apresentar para Ele, nenhum tipo de culto ou oferta que possa apaziguar a sua ira da condenação do inferno. Então Jesus se faz homem, que Deus faz toda essa história da sua presença com o povo para culminar em Cristo, para que nós entendêssemos que Jesus é o templo de Deus com o homem. E é por isso que Jesus fala assim, quando ele chega no templo, depois daquele templo de Salomão foi destruído, foi construído outro por causa da desobediência do povo. E aí os discípulos estão com Jesus e falam, olha Jesus, como esse templo é bonito. E Jesus fala, olha, em 3 dias eu vou destruir e reconstruir esse templo. Mas ele não falava a respeito da questão física, mas a respeito do seu próprio corpo, porque foi ele que morreu e ressuscitou. Essa é a manifestação gloriosa do Evangelho na presença de Deus, na habitação do Eterno com o homem. Mas não para aí a questão da presença de Deus com o homem. João capítulo 16, versículos 7 e 8 vai falar assim, é necessário que eu vá, porque se eu for, eu mandarei o Consolador.
E quando o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus morre, ressuscita, e Jesus precisou morrer para que cumprisse todos os mandamentos de Deus, toda a obra de Deus, toda a justiça de Deus, que eu e você não conseguimos cumprir. Ele leva sobre si a condenação da culpa do pecado que está sobre nós, ele levou sobre si, sobre a cruz, e é por isso que ele morre, mas ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele foi exaltado sobre todo nome, sobre toda autoridade, e ele reina. Fala a Bíblia que Deus concedeu toda a autoridade a Cristo Jesus para reinar sobre o mundo. Então Jesus traz o cumprimento da presença de Deus através do derramamento do Espírito Santo, como fala em Joel. E fala assim: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que Jesus Cristo enviou para habitar nos corações daquele que crê no seu sacrifício. E essa é a glória e o poder do Evangelho. A Deus conosco. Porque o Espírito Santo, quando ele trabalha no homem, ele vai trabalhar a respeito daquilo que eu citei aqui. Ele vai convencer o homem a respeito do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E quando o homem vê a glória de Cristo e ele se prostra diante de Cristo, então ele é marcado pela presença de Deus agora, não no espaço físico, no templo, mas agora em si mesmo, o próprio Espírito Santo de Deus. Esse é o poder de Deus, essa é a habitação de Deus com o homem. Mas ele prossegue aqui no versículo 15. Falamos que Deus habita com o homem, mas ele fala aqui qual é a condição em que o homem está para que qual que é a condição que o homem precisa ter para que a sua habitação seja verdadeira. E aí que é interessante, porque ele fala assim, duas coisas. Versículo 15, ele vai falar assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita a eternidade. Versículo 15: o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. São duas características aqui a respeito do coração do homem. O que quer dizer contrito? Contrito é aquele que um coração é um homem que se vê pobre e necessitado. E se há algo que hoje o homem, o contrário do contrito, é o arrogante, é o que se sente bom. Ele se sente bom pelo seu conhecimento, pelo seu dinheiro, pela sua experiência, pela sociedade que ele frequenta, pelo país que ele tem, pela língua que ele fala. Ele se sente autossuficiente. Ele fala: eu gosto de Deus, mas eu estou bem como eu estou, né? Esse é o contrário do contrito. Ele se satisfaz com a sua própria forma de agir, porque ele quer agir conforme os seus pensamentos. O contrito é aquele que se vê em necessidade de Deus, da sua palavra, e a ele se submete, obedece. A contrição do homem não é simplesmente você vestir maltrapilho, chegar com aquela cara de piedade. A contrição é a questão da mente do homem. É quando o homem, o arrogante, é aquele que coloca a sua vontade, a sua forma de pensar acima das escrituras. Então, por exemplo, você pode dizer assim, um homem que a Bíblia fala que Jesus é o único caminho. A pessoa fala: não, eu não acredito que é o único caminho. Tem muitas religiões, tem muitas formas de adorar. Seria muito ortodoxo, né? Exclusivista. Então, esse homem é arrogante, porque ele está falando contra a palavra de Deus, né? Deus fala assim, por exemplo, o mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. Aí o homem, e aqui na Bíblia fala que os fariseus da época, os religiosos, davam um jeito de se esquivar de honrar os seus pais por uma prática religiosa de oferta. Então esse é o arrogante, os seus pensamentos se sobrepõem à palavra de Deus. O contrito é aquele que obedece à palavra de Deus. Ele ouve e obedece. Esse é o contrito. Em Coríntios vai falar assim que as nossas armas não são
humanas, mas poderosas em Deus para desfazer toda falácia contra a verdade de Cristo Jesus. Isso significa dizer que eu e você temos pensamentos que são contra a palavra de Deus. A gente resiste a Deus. Nós temos um coração mau que resiste às verdades de Deus. Quando a palavra vem de encontro, e o Evangelho sempre vem de encontro e nos confronta, a gente sempre se defende. Se defende com as nossas justificativas, com as nossas razões. Não é isso? Mas o quebrantamento é um trabalhar do Espírito Santo de Deus no seu e no meu coração, convencendo e mostrando para você e para mim que não é a sua forma de pensar, mas é a forma de pensar de Deus. Olha só o que fala no versículo 7, não precisa abrir, eu vou ler, capítulo 55, está na mesma página. 55, 7 fala assim: deixai o perverso o seu caminho, os inimigos os teus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E versículo 8 vai falar: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus pensamentos, diz o Senhor. Essa é a diferença das existências que a gente tem. O nosso caminho, o nosso pensamento não são os caminhos de Deus. E aí ele vai falar no versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não é algo místico que você precisa entrar num transe para poder ter. Não, os pensamentos de Deus é a sua palavra. E o homem contrito é o homem que vem diante de Deus e fala: Senhor, olha, eu até não acredito dessa forma, mas trabalha no meu coração. Espírito Santo, me convence do meu pecado. Esse é o homem contrito. Porque a contrição não é algo pontual, que uma vez você é contrito, você é contrito para sempre. É um processo de Deus na sua vida, para que você reflita a glória de Deus. Como é que é a presença de Deus na sua vida? A presença, a marca da presença de Deus na sua vida é a forma como você vive e reflete a sua palavra. A forma como você fala, a forma como você vê as coisas, a forma como você pensa, a forma como você se relaciona com as pessoas. Vai mostrar a presença de Deus na sua vida. Então isso se refere à sua mente, à sua forma de pensar. Mas a habitação não somente se dá com o contrito, mas fala a respeito do abatido. O que é o abatido? Abatido não é aquela cara de fome porque você está sem comer há muito tempo. O abatido significa aquele que se prostra. Aquele que se prostra para adorar. É uma pessoa que reconhece a grandiosidade do poder de Deus e o adora e o busca. Esse é o abatido. Por isso que quando Davi ele é pego, né? Ele matou a mulher de um de seus soldados, adulterou, matou o soldado, ficou com a mulher e encobriu o pecado. Aí Deus manda o profeta, porque Deus é justo. Deus é o servo dele, mas Deus é justo. Deus não vai passar em branco, porque é o servo dele. E quando Davi é confrontado com o seu pecado, então ele se prostra, reconhece e adora. Ele fala: Senhor, pequei, contra ti somente pequei. Ele tem um coração abatido. Ele se abate e adora ao Senhor. Essa é uma condição que também vem do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero chamar a atenção desses dois estados. Então, primeiro a contrição que se diz em relação à mente, e depois o abatimento que se diz a uma disposição de espírito em adorar a Deus. Agora presta atenção comigo. No tabernáculo, primeira forma que eu falei para vocês da manifestação da presença de Deus, existia no Santíssimo Lugar onde estava a presença de Deus, e que só uma pessoa, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano, existia a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança era uma caixa coberta de ouro, e a sua tampa era uma tampa em que tinha dois querubins prostrados, um de frente para o outro, né, cobrindo o seu corpo, prostrado numa atitude de adoração. Agora presta atenção. Dentro da arca havia a palavra de Deus. E os dois querubins estavam na forma de adoração. E é ali que estava a presença de Deus, na sua palavra e na atitude de adoração dos seus querubins. É a mesma forma
que Deus trabalha no seu e no meu coração, para que a sua palavra esteja no seu coração e a sua atitude seja uma atitude de adoração a Ele. Agora, sabe o que é mais lindo nisso tudo? Fala na Bíblia que Deus fala do meio dos louvores, fala do meio da arca da aliança. Ele fala justamente porque Ele está entronizado no meio dos louvores dos querubins ali. Quando eu e você temos esse coração com a palavra e a postura de adoração, Deus se manifesta para você e fala com você. Deus não está longe, distante, algo subjetivo, algo empírico. Não, Deus é uma pessoa. E Ele se manifestou como Criador na criação, depois como Filho em Cristo Jesus, o ápice da revelação de Deus. E Ele derramou o seu Santo Espírito para que Ele também fale com você. E Ele vai falar com você através da palavra. E essa é a grande glória da graça de Deus, ouvir Deus falar por meio do seu Santo Espírito, que move nossos corações a conhecer mais a palavra, a adorá-lo mais, por causa que Deus habita em nossos corações. É um relacionamento. É um relacionamento. E esse é o poder do Evangelho. É por isso que vai falar assim, lá em 1 João 5, que essa é a vossa vitória. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Porque você falar que você crê em Deus hoje é um desafio gigantesco. Você vai ter, o seu coração vai tentar te corromper, as pessoas vão tentar te corromper, os demônios vão tentar propor situações para você se corromper. E muitas vezes você pensa em desistir, muitas vezes você entra em desespero, você entra em depressão, você entra com pensamentos de suicídio, todo tipo de coisa por causa da pressão do seu físico, da sua alma, do seu coração. Mas aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Por quê? Por causa da fé que é depositada no nosso coração. E essa fé é um dom de Deus, é a marca do Espírito Santo no seu espírito, que te sustenta, que te mantém, porque Deus é contigo. Quando Jesus fala para Nicodemos, em capítulo 3 de João, ele vai falar assim, ele se encontra com um fariseu, um religioso, e o religioso vem meio que de noite, meio que sem querer aparecer, e fala, não há ninguém como tu pelas obras que tu fazes. E Jesus vira para ele e fala o quê? Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E Jesus vai falar assim, nascer do quê? Da água e do Espírito, que é a transformação da presença de Deus no coração do homem. A água e o Espírito. A água ali, nesse caso, é a palavra. E o Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, trabalhando no coração do homem, trabalhando nele a contrição e o abatimento. Esse é o trabalhar de Deus na geração do homem para uma vida com Ele. Também quando ele vai falar com a mulher samaritana, em João 4, ele fala assim, a mulher chega para ele e fala assim, Jesus, que lugar que devemos adorar? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? E Jesus vira para ela e fala, mulher, a hora é chegada, a hora chegou e já é hoje, que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, na palavra e no espírito, movido pelo Espírito Santo, na adoração, da prostração de adoração ao Senhor Deus. Então todas essas figuras vai voltar para um relacionamento do homem com Deus por meio da revelação de Cristo Jesus e do seu real impacto na vida do homem com a sua presença pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem, no mesmo versículo 15, ele vai falar assim, habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos. Estava precisando. Estava precisando dessa água. E ele fala assim, habito no alto, no versículo 15, habito no alto e santo lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora veja, existe uma inversão de ordem aqui.
todas as questões da Bíblia, todos os detalhes são significativos. Ele fala assim: eu habito com contrito e abatido. Mas quando ele vem para vivificar, ele vivifica o abatido e o contrito. Ele inverteu a ordem. Por quê? Porque primeiro o abatido e depois o contrito. É uma inversão de ordem. Essa ordem, o contrito, o abatido, é no sentido da adoração. Quando nós somos reavivados primeiramente na adoração a Deus, o reconhecimento de Deus. É por isso que quando uma pessoa se converte a Jesus, ela não entende nada, mas ela adora. Ela pode fazer de todo jeito, de jeito errado, e Deus está aceitando porque Deus salvou ela. Ele está habitando nele. E a adoração é instaurada. Depois Deus vai educando, vai trabalhando para que ele conheça e ele possa então crescer na forma correta da adoração. É por isso que há essa mudança aqui. E esse reviver aqui, né, é justamente dar a vida, dar a vida ao homem. Porque o contexto aqui desse capítulo é de morte. As pessoas estão sendo injustiçadas, pessoas estão sem temor de Deus, estão seguindo o seu próprio coração, estão mortas. Mas Deus vem ao homem. O alto e sublime vem ao homem. E ele vai procurar um coração contrito e abatido, e ele não acha. Então ele manda a Cristo para cumprir a sua justiça, para morrer a nossa condenação, para poder enviar o Espírito Santo, para que hoje eu e você pudéssemos ter a contrição e o abatimento, para que a nossa adoração fosse transformada e o nosso conhecimento crescesse a respeito de Cristo Jesus, de ter a vida com Deus. A habitação de Deus conosco é ter a vida com Ele. O maior tesouro que um homem pode ter é conhecer a Cristo e viver com Ele, a vida dele. É a vida de Deus no coração do homem, sendo gerado por Deus, criados por Deus. Não é uma condição humana, não depende de nós, depende dele. E por que tudo isso? Preciso correr. Versículo 16. No versículo 16 vai falar assim: não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Olha, ele está dizendo assim: por que Deus faz isso? Porque Deus é misericordioso. Ele fala assim: eu não vou julgar o homem segundo os seus pecados continuamente, porque nenhum homem pode resistir à glória e à santidade de Deus. E porque Ele é misericordioso, Ele vem ao encontro do homem. E a misericórdia de Deus também tem um significado, no original, de dar vida, de ser gerado no ventre. A mesma palavra misericórdia tem um paralelo de ser gerado no ventre. Por isso que fala assim, em Salmos capítulo 2: filho, hoje eu te gerei, né? O homem Jesus foi gerado, Cristo foi gerado de Deus como homem, mas Ele já era eterno. E nós somos gerados de Deus pela obra de Cristo, no poder da sua palavra e do Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele te vê como filho e te recebe como filho, porque é gerado dele. Ele vai tratar com você porque você é filho. Como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor compadecerá daqueles que o temem. Porque o temor de Deus é colocado no seu coração para adorá-lo e conhecê-lo, que te leve à obediência a Ele. É a misericórdia de Deus. Gerados de Deus, tem a vida de Deus. Versículo 17: por causa da indignidade da tua cobiça, eu me indignei e feri o povo, escondi a face e me indignei, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Ele está falando assim: olha, se fosse depender de nós, Deus virou a face para o seu povo por um período, mas mesmo assim o povo foi segundo o seu coração contra Deus. Porque se Deus não intervir no seu, na minha vida, na sua e na minha vida, nós jamais nos tornaremos a Ele. É a misericórdia dele mostrando que é Ele que te gera e é Ele que vem até você, porque se fosse depender do seu coração, você jamais viria a Ele. Então, versículo 18 vai falar assim: tenho visto os seus caminhos e os sararei. Deus vê os nossos caminhos. Nós escondemos diante dos homens, diante das pessoas, mas Deus vê. E Deus olha para você com misericórdia.
A misericórdia que Ele já mostrou na cruz, da morte de Cristo, da sua morte e ressurreição, do envio do seu Espírito Santo e da palavra que você está ouvindo hoje. A misericórdia, Ele tem visto o seu coração e Ele sara. Quando Deus entra na vida do homem, Ele sara a mente, suas emoções, sua vontade e cria um novo coração. E Ele fala assim: tenho visto os seus caminhos e sararei. E Ele, como que Ele sara? Também os guiarei, Ele conduz, versículo 18. Lhes tornarei a dar consolação. Então Deus conduz-os, te lidera. Deus vai criando uma história na sua história, para que quando você olhe para trás, você fala assim: poxa, Deus tem trabalhado na minha vida há muito tempo, antes mesmo de eu conhecê-lo. E depois que você tem um encontro com Jesus, você olha para trás e vê: poxa, Deus me livrou aqui, Deus me livrou ali, Deus estava te conduzindo. E finalmente Ele vai te conduzir quando Ele fala assim: tornarei a dar consolação. Esse tornarei a dar a consolação no original é: eu vou te liderar em arrependimento. Eu vou conduzir você ao arrependimento. E é por isso que no final do versículo fala: saber aos que dele choram. Porque o choro é justamente a marca daqueles que têm o arrependimento. Chorai, choramos pelo nosso pecado, pela nossa miserabilidade, pela forma como fomos contra Deus, pela forma como vivemos. É o choro do arrependimento, da consciência de que somos mal, não merecemos Deus, merecemos a ira de Deus. Mas esse choro não é para a morte, esse choro é para a vida, porque Ele então transforma o nosso coração, nos dando um novo coração. E aí, versículo 19, Ele vai dizer assim: como fruto dos seus lábios criei a paz. Esse verbo criar é o mesmo verbo que é descrito em Gênesis capítulo 1. É um criar que é do nada. Você pode criar uma cadeira, você pode criar um edifício, mas você vai sempre utilizar de algo que existe, que tem. Deus, esse verbo criar, é um criar do nada. Então, olha aqui para mim. A terra era sem forma e vazia, e havia águas sobre a face do abismo. Ou seja, toda a terra na criação estava submersa, imersa em água. E havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o vazio de Deus, a negritude da ignorância de Deus. Assim é o homem. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse criar aqui da paz é exatamente a revelação de Cristo no seu espírito. Haja paz. Porque quando inimigos de Deus, nós nunca vamos ter a paz de Deus, porque somos inimigos de Deus. Mas quando Deus diz haja paz, é Ele que se revela para você através de Cristo Jesus, para que você tenha então a paz celestial que vem do alto no seu coração, que te leva a ver como pecador, leva a ver a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E então você o adora, e você quer conhecê-lo, e você quer obedecê-lo. Versículo 19: como fruto dos seus lábios criei paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto. Ou seja, Deus vai buscar onde é que você estiver. Não importa se você é judeu ou se você não é, Deus vai e busca você, porque Ele tem um chamado de eleição para os seus, e Ele vai buscar. E na sua busca, Ele termina dizendo: e eu o sararei. Ele sara, Ele restabelece o seu coração novamente, a sua mente alinhado com os pensamentos de Deus. Porque o seu abater e a sua contrição não é para que você fique prostrado, mas para que você seja exaltado em Cristo Jesus, no conhecimento da visão da sua glória, do poder e da autoridade que você tem do Espírito Santo de Deus, de um coração transformado em poder amar o seu inimigo, amar as pessoas, viver o Evangelho, resistir ao mal, pelo poder que agora foi estabelecido no seu coração. E essa é a cura de Deus, para que você cresça no conhecimento dEle e viva a sua vida no seu interior, que é algo crescente, não para. Essa é a salvação, esse é o Evangelho. Mas também tem o outro lado da moeda, versículo 20 e 21, nós vamos terminar. Mas os perversos são como o mar agitado, que não pode aquietar, cujas águas se lançam lama e lodo. O perverso é aquele que contende contra Deus.
não aceita e não rejeita a palavra de Deus, é aquele que não adora a Deus. É o Romanos capítulo 1. Tendo visto a Deus e a sua glória, os seus atributos invisíveis por toda a sua criação, trocaram a glória de Deus para adorar os seus ídolos, as suas imagens, as suas coisas, tornaram as suas costas para Deus, e Deus simplesmente os entregou ao desejo de seus corações. Esse é o perverso. O perverso é aquele que não reconhece Deus e a Cristo como seu Salvador, e ele está entregue às suas vontades, às suas emoções, e tudo que vai acontecer é lançar sobre si lama e lodo. Ele vai se afundando no pecado, em todo tipo de maldade no seu coração. E por fim, no versículo 21, para os perversos diz: meu Deus, não há paz. Então o Evangelho vem para assim mostrar a salvação, a paz por meio de Cristo, mas também para colocar o homem que rejeitar a Cristo sem escusa, sem nenhuma desculpa, no dia em que ele estiver diante do trono de Deus. Porque o homem não vem para Deus porque ele se sente em paz. Ele sente paz com a carreira que ele tem, ele sente paz com o que ele é, ele se sente satisfeito com a vida que ele tem. Mas essa paz é falsa. Só que no dia que ele estiver diante do trono de Deus, no dia em que Jesus voltar novamente, todo homem prestará conta. Aquela paz que ele sustentou a vida inteira, então se mostrará falsa. Porque então ali ele vai experimentar a condenação eterna do desespero do que é não ter a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz só vem em Cristo Jesus. Então o versículo 14, para terminar, e aí eu volto ao versículo 14 antes do versículo 15, que fala assim: dir-se-á, aterrai, aterrai, e poderia se traduzir: edificai, edificai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Esse construir, esse preparar o caminho do Senhor é o chamado de Deus para mim e para você, para o arrependimento. É o chamado que quando João Batista começou a pregar o Evangelho, ele veio pregando o quê? Arrependei-vos. Depois veio Jesus, começou a pregar: arrependei-vos. Depois os discípulos de Jesus começaram a pregar: arrependei-vos. A mensagem é a mesma. É a mensagem para nós hoje, a respeito do arrependimento. É o chamado de Deus para nós, porque se temos a paz ou não, nós precisamos arrepender. Se você conhece Cristo, se você tem a paz de Cristo, o arrependimento é você reconhecer que você sim tem pensamentos que são contra Deus, e que você não adora e não busca da forma como Ele merece, porque Ele é Senhor. E se você não tem a paz de Cristo, se você não conhece ainda, é o arrependimento para o conhecimento de Cristo. E o que é preparar o caminho do Senhor? É deixar de fazer o mal, aquilo que você sabe, e aprender a fazer o bem. Isso é arrependimento. E você não se apoiar naquilo que você pode fazer, mas você, sabendo do que eu acabei de pregar, você falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda na minha pequena fé, porque eu sei que não é pelas minhas condições humanas, mas eu quero, aceita a minha vida, transforma a minha vida, gera esse coração contrito e abatido, para que eu tenha a paz de Deus e eu possa viver de glória em glória, que é a promessa do Evangelho. Vamos orar?